Por que uma bailarina dançaria sozinha no palco depois do espetáculo? E por que um milionário acostumado ao luxo e à pressa ainda estaria ali, em silêncio, como se aquele fosse o único lugar do mundo que importava? Porque às vezes, o que é real não acontece sob holofotes. Acontece quando ninguém está olhando. E porque há olhares que mudam tudo, mesmo sem dizer uma só palavra. Antes da gente mergulhar nessa história linda e emocionante, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Ela dançava para ninguém. O teatro vazio, as luzes fracas, o som abafado do vento batendo nos vitrais. Tudo parecia morto, exceto ela. Vestida de vermelho, girava, no centro do palco, como se o mundo ainda a estivesse assistindo. Mas não havia plateia, nem aplausos. Apenas um homem escondido atrás da cortina, incapaz de ir embora. Adrian von Keller não sabia o que o mantinha preso ali. A noite já havia acabado. O coquetel, os cumprimentos, os sorrisos de fachada, tudo isso ficara para trás. Mas quando atravessava os bastidores do Saint Laurent, algo o fez parar. O som de passos leves no palco chamou sua atenção. E quando espiou por trás da cortina, o que viu o paralisou. Ela era como uma chama. O vestido vermelho se movia com vida própria, moldando-se ao corpo dela como se obedecesse a um comando invisível. Os braços se erguiam com precisão, os pés deslizavam sem hesitação. Mas havia algo mais ali, algo que não se aprendia em academias. Aquela mulher dançava com uma dor tão bonita que machucava. Isabela sentia o olhar dele, embora não soubesse quem era. Desde menina, aprendera a perceber presenças, mas não parou. Aquela era sua despedida, não a última apresentação do espetáculo. Essa já acontecera horas antes, com flores, cortinas e aplausos que pareciam de mentira. Aquela dança, sim, era verdadeira, só dela, só para ela. Quando o giro final cessou, ela caiu de joelhos. Não por exaustão, mas por entrega. Fechou os olhos. E foi então que ouviu algo que não esperava. Palmas. Um único par de mãos batendo em meio ao vazio. Palmas suaves, lentas, respeitosas. Ela ergueu o rosto e o viu sair das sombras. Alto, elegante, com olhos claros e cansaço no semblante. Ele não disse nada logo de início. Apenas olhou para ela como quem acabara de descobrir algo precioso demais para ser tocado. Desculpe, ele disse enfim. Eu não consegui ir embora. Ela não respondeu. Ainda respirava fundo, como se estivesse retornando de um lugar distante. Foi a coisa mais bonita que vi em muito tempo. Ninguém deveria ter visto. Ela respondeu, erguendo-se devagar. Essa dança não era para os outros. E ainda assim foi impossível ignorar. Ela caminhou lentamente até o lado do palco. Ele permaneceu parado. Havia algo sagrado naquela troca silenciosa, como se qualquer gesto errado pudesse quebrar a conexão. Qual o seu nome? Ele perguntou. Ela hesitou por um segundo. Isabela. Adrian. Ela assentiu com um leve sorriso, mas havia uma sombra em seu olhar. Como se algo ali tivesse sido quebrado apenas por ser percebido. Você sempre dança sozinha? Só quando quero lembrar por que comecei. Ele não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Ela pegou as sapatilhas do chão e se virou para ir embora. Não conte a ninguém que me viu, disse, sem se virar. Posso pedir algo em troca? Já não dei meu nome? Me permita ver você dançar de novo. Ela parou. Por um instante, o silêncio pareceu engolir o teatro. Eu não danço para repetir, só para encerrar. E sumiu pelos bastidores como uma lembrança que o tempo não leva. Adrian ficou ali, parado, sentindo algo novo, algo estranho. E pela primeira vez em muito tempo, desejou que aquela noite não tivesse fim. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio incômodo. Adrian tentava continuar sua rotina, responder e-mails, fechar acordos, comparecer a jantares. Mas havia algo desalinhado, como uma nota fora do compasso. A imagem de Isabela, ajoelhada no palco vazio,
O perseguia como uma melodia que ele não conseguia esquecer. Era estranho. Ele não sabia quase nada sobre ela. Um nome, um vestido, um olhar. Mas aquilo bastava para que tudo o que antes fazia sentido agora parecesse sem cor. Na manhã de quinta-feira, abandonou uma reunião no meio e saiu andando pelas ruas de Paris sem rumo certo. Não havia um plano. Só a esperança de encontrá-la, mesmo que fosse improvável. Passou na frente do Teatro Saint Laurent, mas estava fechado. As portas de ferro estavam trancadas, e o cartaz do espetáculo fora arrancado. Ela não estava mais ali. Mais tarde, enquanto tomava um café em um pequeno bistrô, ouviu duas garçonetes comentando sobre uma apresentação de dança que aconteceria naquela noite em um bar antigo na Rue de Rosiers. Nada oficial. Uma delas disse: "É uma bailarina que aparece de vez em quando. Dança como se estivesse sendo queimada por dentro." Adrian sentiu o peito apertar. Não sabia se era coincidência, mas tinha aprendido a escutar esses acasos. Às 21h chegou ao local indicado. Um bar apertado com cheiro de vinho doce, paredes úmidas e luz baixa. Parecia o oposto do mundo dele. Talvez por isso mesmo tenha ficado. Havia um pequeno espaço no centro da sala, onde uma faixa de madeira marcava o que chamavam de palco. Não havia cortinas, nem luzes especiais. Mas havia expectativa. E silêncio. Quando Isabela entrou, ninguém a aplaudiu. Era como se ela já fizesse parte daquele lugar. Usava o mesmo vestido vermelho, agora mais amarrotado, o tecido levemente gasto. Os cabelos estavam presos de forma displicente, e os pés descalços traziam poeira. Mas quando começou a dançar, tudo ao redor perdeu forma. Era como se ela lutasse contra algo invisível, como se cada movimento fosse um pedido de socorro que ela não ousava dizer em voz alta. Adrian sentiu aquilo de forma tão intensa que precisou se apoiar no balcão. Ele a observou dançar por 8 minutos sem tirar os olhos dela. E novamente, quando tudo terminou, não houve aplausos. Apenas um silêncio pesado e respeitoso. Isabela saiu pela lateral, sem fazer contato visual com ninguém. Sumiu como antes. Mas dessa vez, Adrian não ficou parado. Saiu pela porta dos fundos, contornou a viela estreita e a viu a poucos metros, caminhando rápido. A chuva começava a cair. Ele chamou: "Isabela!" Ela parou. Por um instante pareceu surpresa. Depois virou-se devagar, olhos firmes, postura alerta. "Você não devia estar aqui", disse. "Eu precisava ver você de novo." "Por quê?" Ele hesitou. A pergunta parecia simples, mas carregava um peso inesperado. "Porque você dançou como se estivesse pedindo para ser vista." Mas fugiu como se tivesse medo disso. Isabela não respondeu de imediato. Olhou para os prédios ao redor, para a chuva que engrossava. "O que você quer, Adrian?" perguntou sem suavidade. "A verdade. Quem é você? Por que dança nesses lugares? Por que esconde quem é?" Ela respirou fundo. Por um momento, ele pensou que ela fosse embora sem responder. Mas então ela falou: "Porque preciso do dinheiro. E porque ninguém me procura nesses lugares. Não há perguntas, nem julgamentos. Eu danço, recebo e desapareço. Mas você..." Ele deu um passo à frente. "Você é incrível. Você não deveria estar aqui." E onde deveria estar? No palco de um teatro que vai ser demolido? Esperando patrocínios que nunca vêm? Sendo idolatrada por críticos e esquecida pelo resto do mundo? Ele ficou em silêncio. Era a primeira vez que via aquela força nela. Não era fragilidade o que a movia, era sobrevivência. "Minha irmã está doente", disse ela por fim. "Eu danço para pagar o tratamento. Só isso." Adrian baixou o olhar. Sentiu-se pequeno diante da coragem dela, e ao mesmo tempo, mais conectado a alguém do que jamais estivera. "Posso ajudar", disse depois de alguns segundos. Isabela riu. Um riso curto, incrédulo. "Você nem me conhece, mas eu vi você, de verdade. E isso é mais do que eu posso dizer de muita gente." Ela o olhou com uma expressão confusa. Era como se estivesse à beira de algo. Fuga ou entrega. Talvez os dois. "Não me siga." "Mas, Adrian", pediu com firmeza, "não me procure. Esqueça aquela dança.
Eu não consigo, disse. Desde que te vi, tudo parece fora de lugar. Por um momento, os dois ficaram imóveis. A chuva descia com força agora, batendo nas pedras do chão. Isabela estendeu a mão, pegou as sapatilhas dentro da bolsa e olhou para ele uma última vez. Então seja sensato e não volte. E virou as costas. Mas Adrian já sabia, não conseguiria obedecer. Adrian não voltou para casa naquela noite. Caminhou sem direção por uma Paris encharcada e silenciosa, sentindo cada gota de chuva, como uma lembrança do que não deveria ter começado. Disseram que ele era bom em controlar tudo. Números, riscos, pessoas. Mas o que sentia por Isabela escapava de qualquer cálculo. E o fato de não conseguir convencê-la a deixar-se ser ajudada doía mais do que ele estava pronto para admitir. Nos dias que se seguiram, ele tentou seguir o conselho dela. Mas as palavras não apagavam a imagem. A forma como ela dançava, não por glória, mas por necessidade. O modo como fugia mesmo quando alguém estendia a mão. Havia algo ali, algo que ele precisava entender. Não por obsessão, mas porque sentia que deixá-la ir seria como calar uma parte dele mesmo que acabara de despertar. Então procurou, sem avisar ninguém. Desmarcou compromissos, desligou o telefone. Fez perguntas nos lugares errados. Caminhou pelas ruas estreitas onde a cidade escondia sua beleza decadente. Até que um senhor, dono de um pequeno antiquário, comentou sobre uma mulher que dançava sozinha às vezes numa estação abandonada, perto do antigo bairro industrial. A estação Saint-André fora desativada há décadas. Ficava entre galpões de metal corroído, janelas quebradas e pichações esquecidas. Não era lugar para alguém como Isabela. Mas foi ali que Adrian a encontrou, e não por acaso. Chegou no fim da tarde, quando o céu começava a se tingir de dourado. O interior da estação estava coberto de poeira e sombras. O chão rachado e frio parecia não ter sentido nenhum, mas no centro, sob um retalho de luz que entrava pelo teto quebrado, ela estava ali, dançando. Dessa vez, não havia vestido. Apenas uma blusa leve, uma saia gasta e os pés feridos. Mas ela se movia com a mesma intensidade. Girava com os olhos fechados, braços estendidos como se estivesse se equilibrando na beira de um abismo. E quando pulava, era como se desafiasse a gravidade, ou a própria realidade. Adrian não se aproximou. Ficou parado, assistindo. Não como alguém que invade, mas como quem presencia algo sagrado. Quando ela parou, ofegante, os ombros tremendo de cansaço, ele deu um passo adiante. Você disse para eu não voltar. Ele falou, a voz baixa, quase respeitosa. Isabela se virou devagar. Não parecia assustada, apenas triste. Eu disse porque sabia que você voltaria. Ele a encarou por um tempo. Por que aqui? Ela olhou ao redor. O lugar era frio, abandonado, sujo. Porque ninguém vem. Aqui eu posso falhar. Aqui eu posso sangrar, cair, levantar, sem ninguém esperar nada. Eu não espero nada de você, ele disse. Ela deu um meio sorriso cansado. Mas você sente, e isso é pior. Adrian se aproximou lentamente. Parou a poucos passos. Você me disse que dança para pagar o tratamento da sua irmã. Isso é verdade? Sim, ela tem uma condição pulmonar crônica. Não é grave ainda, mas o tratamento é caro. E minha mãe morreu tentando sustentar as duas. Achei que podia ser diferente. E tem sido, às vezes. Ela sentou-se no chão, abraçando os joelhos. Já tive propostas de companhias, mas eu... Fez uma pausa. Eu estive envolvida num acidente durante uma apresentação de gala. Uma estrutura desabou. Culparam um erro técnico, mas a culpa caiu sobre mim. Não oficial, mas caiu. Adrian sentou-se ao lado dela sem pressa, respeitando o espaço. Eu não sabia. Ninguém sabe. Me pagaram para ficar quieta. Assinaram um contrato. Eu sumi. Nunca mais quis dançar sob contratos. Nunca mais aceitei moldes. Só danço onde posso ser livre, mesmo que seja entre escombros. Ele olhou para ela como quem ouve algo que muda tudo. Então é isso que vejo quando você dança? Não é só beleza. É resistência.
É dor. Mas uma dor que se move. Adrian estendeu a mão, tocando de leve o ombro dela. Você não precisa carregar tudo sozinha. Ela fechou os olhos. O toque dele era quente. Calmo. Não pedia nada. Eu tenho medo de aceitar ajuda e me tornar dependente dela. De perder o pouco de controle que ainda tenho. E se for só dividir o peso? Ela o olhou por um tempo que parecia suspenso no ar. Por que você está fazendo isso? Porque desde que te vi, nada mais parece inteiro, e não quero fingir que está tudo bem quando não está. Isabela encostou a cabeça no ombro dele. O silêncio ali não era mais pesado. Era um lugar seguro, pelo menos por um instante. Lá fora, o sol terminava de morrer atrás das janelas, quebradas. Dentro daquela estação esquecida, dois desconhecidos encontravam algo que o mundo moderno parecia ter perdido. Uma verdade sem exigência, sem pressa. Apenas dois corpos cansados, duas almas exaustas, dividindo um momento de respiro. Ela ainda vestia vermelho, mesmo que só na memória dele. E ele, pela primeira vez, não queria consertar nada, só ficar. Na noite seguinte, o nome de Isabela não estava em nenhum programa, lista de atrações ou cartaz. Mas ela estaria lá. Era uma festa restrita, realizada anualmente por uma das famílias mais influentes da Europa, no salão de vidro de um palacete, nas colinas de Montmartre. Adrian conhecia o evento. Já fora convidado várias vezes, mas quase nunca aparecia. Naquela noite, no entanto, confirmou presença. Não porque quisesse, mas porque recebeu uma mensagem anônima com um endereço e uma frase simples: ela vai dançar. A chegada foi discreta, como tudo o que envolvia os ricos que não precisavam mais provar nada. Homens de terno escuro e mulheres de vestido cintilante circulavam entre taças e risadas frias. A orquestra tocava algo suave demais para ser sentido. Mas os olhos de Adrian percorriam o salão em busca de vermelho. Levou quase meia hora até perceber que não havia palco. Nenhuma apresentação oficial. A festa seguia como sempre, até que um som cortou a música ambiente. Uma batida seca, como um salto no chão de mármore. Os convidados viraram os rostos, e então ela entrou. Vestido vermelho, diferente daquele dos outros dias. Esse era mais longo. Com uma abertura lateral ousada e costas nuas, o cabelo preso no alto, a postura ereta, o olhar fixo. Não pediu licença. Apenas caminhou até o centro do salão e começou a dançar. Não era uma apresentação marcada. Ninguém havia anunciado. Mas ela se movia com tanta certeza que ninguém ousou interromper. Os primeiros passos foram duros, como se ela golpeasse o chão com raiva contida. Depois vieram os giros, os braços cortando o ar com precisão, a coluna flexível como seda, ao vento. Isabela não dançava para entreter. Dançava como se dissesse algo que as palavras nunca dariam conta. E no meio de tantos rostos entediados, o dela queimava como se estivesse em outro mundo. Adrian ficou imóvel. Reconheceu cada movimento, mas havia algo diferente. Aquilo não era apenas arte, era uma mensagem. E não era para todos, era para alguém. Quando ela terminou, o salão permaneceu em silêncio. Não houve palmas, apenas olhares confusos. Algumas risadas nervosas, cochichos. Isabela parou com a respiração ofegante, encarando uma mulher próxima a um dos cantos do salão. Ela usava um vestido verde esmeralda e mantinha uma expressão gélida. Adrian seguiu o olhar. Reconheceu a mulher. Era Odile Marchand, uma empresária poderosa do setor imobiliário. E também, segundo rumores, responsável direta por vários acidentes encobertos em reformas públicas. Entre eles, o desabamento que havia encerrado a carreira pública de Isabela. Naquele instante tudo fez sentido. A dança não era um espetáculo, era uma afronta. Isabela se virou e caminhou em direção à saída. Adrian foi atrás, abrindo caminho entre os corpos imóveis. Ela atravessou o jardim como uma tempestade, contida, os saltos arranhando as pedras do caminho. Ele a alcançou antes que ela chamasse um táxi. Você ficou louca? Ele disse ainda ofegante. O que foi isso? Ela se virou, olhos brilhando. Uma lembrança. Para ela. Para todos. Eles. Você dançou no meio da elite que tentou apagar sua história. Justamente por isso. Isso pode te custar mais do que você imagina, Isabela.
Eu já perdi tudo uma vez. Não tenho mais medo de perder o que não é meu. Adrian segurou o braço dela com delicadeza. Você não está mais sozinha. Ela abaixou os olhos, respirando fundo. Eu sei. Mas essa parte, eu precisava fazer sozinha. Por quê? Ela demorou para responder. Porque eu precisava me olhar de novo. E lembrar quem eu era antes do medo. Adrian soltou o braço dela e levou a mão ao bolso interno do paletó. Tirou um envelope. Então talvez seja hora de começar a reconstruir o que ainda é seu. Ela olhou o envelope, confusa. O que é isso? Uma proposta. Tenho acesso a um espaço em Lyon. Pequeno, mas equipado. Um antigo teatro reformado. Quero que você monte um espetáculo. Sem donos, sem contratos, só seu. Isabela ficou em silêncio, segurando o envelope sem abrir. Eu não quero que pense que estou tentando te comprar. Eu não pensei isso, ela disse. Pensei que talvez você esteja tentando me dar asas de novo. Adrian sorriu. Talvez seja isso mesmo. Ela guardou o envelope devagar. Não sei se mereço tudo isso. Você não precisa merecer, só precisa aceitar. O táxi parou. Ela abriu a porta, mas hesitou antes de entrar. Eu não prometo nada, Adrian. Só sei dançar. Então dance. E o resto, a gente improvisa. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Entrou no carro. Adrian a viu desaparecer pela segunda vez naquela noite, mas algo estava diferente. Ela não fugia mais. Estava voltando a existir. As semanas seguintes foram marcadas por um silêncio delicado entre eles. Isabela não falou sobre o envelope. Adrian não insistiu. Sabia que ela precisava de tempo. Havia em seus olhos uma guerra que ainda não havia terminado. E ele aprendera que alguns combates não se vencem com presença, mas com paciência. No entanto, todas as noites, Adrian sentava no fundo do pequeno teatro que ela usava para ensaiar. Um espaço improvisado no porão de uma escola antiga, com chão irregular e espelhos rachados. Isabela chegava tarde, sempre sozinha, com os cabelos presos de qualquer jeito, e um semblante firme demais para alguém que dançava com tanta delicadeza. Ela não pedia música, dançava no silêncio, apenas com o som dos próprios passos, da respiração acelerada, do corpo batendo contra o limite. Adrian a via repetir os mesmos movimentos até os pés sangrarem. Via os curativos improvisados, os tornozelos inchados, mas ela não reclamava. Nunca parava antes de cair. Na terceira noite seguida, ele se levantou do banco e foi até ela. Por que você está se machucando desse jeito? Ela se virou, suando, as mãos nos joelhos, o rosto escondido pelo cansaço. Não estou me machucando. Estou tentando lembrar como era antes de tudo isso. Antes de quê? Antes da dor ter virado rotina. Adrian ficou em silêncio, observando-a andar até o canto da sala. Ela pegou uma garrafa de água, molhou os lábios e sentou-se no chão, encostada na parede. Eu costumava dançar por prazer, por encantamento. Pelas cores, pelos palcos, pelas histórias. Ela olhou para ele. Hoje eu danço para não desabar. Ele se aproximou devagar e se sentou ao lado dela. Você já desabou. Só está fingindo que não. Ela sorriu, mas os olhos estavam úmidos. Você não entende. Se eu parar, tudo que segura o que sobrou de mim desmorona junto. Adrian a olhou com um nó na garganta. Quis dizer algo, mas tudo pareceria pouco. Ela fechou os olhos e encostou a cabeça no ombro dele. Eu perdi um filho. As palavras vieram tão baixas que ele quase não ouviu. Mas bastaram para que todo o mundo ao redor mudasse de forma. Há 2 anos, ela continuou num sussurro. Ele nasceu antes do tempo. Eu estava em turnê, ensaiando para uma estreia em Viena. Não quis cancelar. Disse para mim mesma que tudo ficaria bem. Mas não ficou. Ele nasceu e viveu só 3 dias. Adrian não disse nada. Apenas continuou ali, parado, permitindo que ela falasse o que talvez nunca tivesse dito a ninguém. Eu não contei para o pai. Nós não estávamos mais juntos. Eu não quis carregar ninguém comigo. Preferi sumir e dançar. Sempre dançar. Como se o movimento fosse uma forma de manter ele vivo em mim. Ela respirou fundo, apertando os olhos para conter o choro.
Cada vez que meus pés doem, lembro dele. Como se a dor física me distraísse da outra. Adrian a envolveu com os braços, devagar, como se ela fosse feita de vidro. Você não precisa carregar tudo isso sozinha, Isabela. Eu sei, mas às vezes, a gente se acostuma tanto com o silêncio que desaprende a pedir socorro. Ele segurou a mão dela. Você ainda pode dançar, mas agora por outros motivos. Por você, por ele, pela vida que continua. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos. Você não tem medo? Do quê? De amar alguém quebrada assim? Todo mundo é quebrado de algum jeito. A diferença é que você transformou isso em arte. Ela fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo novo em seu olhar. Não era leveza, mas era menos peso. Eu quero montar o espetáculo, ela disse. Não pelos outros, não pelo público, mas por mim. Quero criar algo verdadeiro. Algo que fale sobre o que sangra, mas também sobre o que cura. Adrian assentiu, sorrindo com suavidade. Então vamos começar. Ela se levantou devagar, como se deixasse algo no chão. Foi até o espelho, olhou sua própria imagem, cansada, marcada, mas ainda de pé, e prendeu o cabelo com mais firmeza. Quero começar com uma dança que fala sobre ausência, sobre esperar algo que não volta. E depois, uma dança sobre ser visto. Sobre quando alguém entra na sala e decide ficar, mesmo quando você tenta afastá-lo. Adrian se aproximou, tirou o paletó e o pendurou numa das cadeiras. Arregaçou as mangas. E você aceita ajuda no palco da vida? Ela riu, enxugando as lágrimas que restavam. Ainda não sei dançar de olhos fechados com outra pessoa. Então começa comigo, um passo de cada vez. Ela caminhou até o centro da sala, colocou os pés na posição inicial, olhou para ele com firmeza e estendeu a mão. Me acompanha? E ele foi. Não como um homem que salvava, mas como alguém que simplesmente ficava. O espetáculo estava quase pronto. Durante dias, Isabela ensaiou incansavelmente. Não era mais uma dança isolada, mas uma história que se contava sem palavras. Era sobre perdas, sobre silêncio, sobre coragem para seguir mesmo quando tudo dizia para parar. Adrian a assistia de longe, respeitando seus espaços, admirando o que ela era quando ninguém mais exigia perfeição. O Teatro de Lyon estava reservado, o figurino já escolhido. O cartaz discreto começava a circular entre grupos de arte independente. Não haveria imprensa, nem flashes. Isabela queria uma estreia limpa, íntima, feita de verdade e entrega. Adrian oferecera recursos, mas ela fazia questão de manter o controle. Precisava provar a si mesma que ainda era dona da própria história. Na tarde em que recebeu a confirmação, final de montagem, Isabela apareceu no apartamento de Adrian sem avisar. Ele estava no estúdio, revisando contratos no computador, quando a viu entrar com os cabelos soltos e a expressão distante. Podemos conversar? Ela perguntou com a voz mais baixa do que de costume. Ele largou os papéis imediatamente. Sempre. Ela sentou-se no sofá da sala, puxando os joelhos contra o peito como uma criança cansada. Recebi uma proposta, esta manhã. Adrian sentiu o peito apertar, mas não demonstrou. Que tipo de proposta? Uma companhia de dança na Noruega está reabrindo com apoio de um fundo internacional. Uma das diretoras assistiu ao vídeo da minha performance na estação e quer que eu vá para uma residência artística por 6 meses. Estadia, bolsa, tudo pago. Ele se manteve em silêncio, absorvendo a notícia. Quando? Daqui a 12 dias. E o espetáculo? Eu posso estrear antes de ir, ou cancelar. E o que você quer? Ela demorou para responder, o olhar fixo em um ponto no chão. Eu não sei. Adrian se aproximou, sentando ao lado dela. Está com medo? Sim, de aceitar e de não aceitar. Ela mordeu o lábio, como se tentasse controlar um sentimento mais forte que ela. Estou com medo de te deixar. Você está indo embora? Eu não sei. As palavras dele saíram baixas, mais frágeis do que queria. Eu quero que você vá. Se isso for importante para você. Se for um passo verdadeiro. Ela o encarou. E se for um passo que me afasta de você? Então você me diz se valeu a pena. Ela segurou a mão dele com força.
Eu nunca imaginei que fosse encontrar alguém justo quando eu decidi parar de procurar. E eu nunca pensei que me apaixonaria por uma mulher que dançava para o silêncio. Isabela deitou a cabeça no ombro dele, como tantas vezes fizera. Mas havia algo diferente agora. Havia um tempo contado, um medo novo. E nenhuma certeza. Naquela noite, ela dormiu no apartamento dele. Não falaram mais sobre a viagem. Apenas se abraçaram no escuro, como se aquele silêncio pudesse fazer o tempo parar. No dia seguinte, ela voltou ao teatro e ensaiou como se seu corpo gritasse. A dança ganhou um novo ato. Isabela o batizou de partida. Movimentos firmes, angulares. Braços que empurravam o ar como se recusassem o destino. Adrian assistiu de longe e entendeu que aquela dança era para ele. Quando ela terminou, ele estava de pé. Ela se aproximou devagar, ainda ofegante. Eu posso dançar isso em Lyon antes de partir. E se você dançar, você volta? Eu não prometo. Eu espero mesmo assim. Ela tocou o rosto dele. Havia tanta coisa que não sabiam como dizer. Mas o corpo dela, quando tocava o dele, falava por si. Se eu for, disse ela, e perceber que não me sinto inteira, eu volto. Por você. Por mim. E se lá você se sentir livre? Ela hesitou. Então eu saberei que você me ajudou a reencontrar o que perdi. Ele a abraçou como se aquilo pudesse protegê-los de tudo o que viria. Não havia juras, nem planos de longo prazo. Apenas uma aceitação silenciosa de que às vezes o amor também sabe partir. E que algumas ausências não são finais, são pausas. No dia do espetáculo, o teatro estava cheio o suficiente para ser vivo e pequeno o suficiente para ser íntimo. Isabela subiu ao palco com os olhos brilhando. O vestido vermelho, agora reformado, movia-se como uma extensão da pele. Adrian assistia da primeira fileira, sozinho, o coração dividido entre orgulho e medo. Quando ela dançou o ato da partida, olhou diretamente para ele. E naquele olhar havia uma promessa muda, não de volta, mas de verdade. Na manhã seguinte ela embarcou. Adrian não foi ao aeroporto. Sabia que aquele tipo de despedida não se sustenta com palavras, mas deixou, dentro da bolsa dela, um bilhete. Se você for e descobrir que já está inteira, voe. Mas se sentir que parte de você ficou aqui, volte. Eu estarei esperando exatamente onde você me deixou, no silêncio entre seus passos. As primeiras semanas na Noruega foram mais silenciosas do que Isabela esperava. O centro artístico ficava em uma vila cercada por montanhas cobertas de neve, onde os sons do mundo pareciam abafados pelo gelo. O chão do estúdio era impecável, os espelhos limpos, as janelas amplas deixavam a luz entrar com generosidade. Tudo era bonito, frio também. Ela dançava todos os dias. Os movimentos estavam ali, como sempre estiveram. A precisão, o controle, a entrega. Mas algo parecia deslocado. Era como se seu corpo estivesse presente, mas sua alma tivesse ficado em outro lugar. Em Lyon, talvez, ou entre os braços de alguém que a esperava mesmo sem prometer. O espetáculo Ausência foi remontado em solo norueguês. Os diretores adoraram. A crítica chamou de introspectivo, selvagem e terno. Mas Isabela sabia que, apesar da técnica intacta, havia perdido algo sutil, o risco. Desde que chegara, ainda não havia dançado de olhos fechados. Até que, numa noite qualquer, sozinha no salão do subsolo, ela desligou todas as luzes e começou a se mover às cegas. Cada passo era um mergulho no escuro. O medo voltava, como um fantasma, sussurrando em sua nuca. O chão parecia mais instável, o corpo mais pesado. Mas ela não parou. Precisava sentir. Adrian lhe escrevera 2 vezes. As mensagens eram curtas. Estou bem. Espero que você também. Vi um menino dançando na rua hoje. Me lembrei de você. Ela respondeu apenas uma vez. Dançar no escuro é mais difícil do que imaginei. Ela não disse mais nada. Não porque não quisesse, mas porque ainda não sabia o que dizer. Naquela noite no estúdio, algo dentro dela começou a se mover diferente. Era uma lembrança do hospital, do peso vazio nos braços,
Do bilhete escrito com mãos trêmulas para o filho que nunca ouviu sua voz. Você existiu. Você me mudou. Ela girou uma vez, depois duas. A queda veio. Rápida. O impacto do corpo contra o chão arrancou-lhe um som de dor que há muito não emitia. Ficou ali, deitada, o peito subindo e descendo com violência. Então chorou. Pela criança. Por si mesma. Por tudo o que teve medo de sentir. Na manhã seguinte, entrou na sala da direção e pediu uma pausa. Explicou com calma que precisava de tempo. Não houve escândalo, nem drama. Apenas respeito. Ela era valiosa demais para ser forçada. Voltou ao pequeno quarto onde estava hospedada e tirou da mala o bilhete de Adrian. Leu mais uma vez. E naquele momento soube para onde precisava ir. 2 dias depois, Adrian saía do escritório quando recebeu a notificação de um voo vindo de Oslo. Seu coração bateu mais rápido, mas não se permitiu criar expectativa. Ainda assim, foi até a janela do apartamento e deixou a luz da varanda acesa. Um gesto bobo, mas simbólico. Na tarde seguinte, ouviu o interfone tocar. Atendeu com o coração apertado. Entrega para Adrian von Keller, disse a voz do porteiro. Era um envelope, sem remetente. Dentro, uma única folha, escrita à mão. Fechei os olhos e caí, mas dessa vez, soube que podia levantar. Dessa vez, não estava mais sozinha. A porta bateu levemente 30 minutos depois. Adrian abriu, com o coração acelerado. Isabela estava ali. Cabelos presos com descuido, olhos vermelhos de cansaço. E um sorriso pequeno, firme, do tipo que não pede desculpas por voltar. Eu não vim prometer nada, ela disse. E eu não quero promessas. Só queria saber se ainda posso dançar por aqui. Ele não respondeu. Apenas abriu os braços. Ela entrou no apartamento como quem retorna a um lugar onde nunca deveria ter saído. Encostou a testa no peito dele e respirou fundo. Não havia música, mas ela se moveu, suave, encostando as mãos no rosto dele, tocando-o como quem encontra solo depois do voo. Eu tive medo de dançar por alguém que pudesse me ver demais. Eu te vi, e mesmo assim fiquei. Eu sei, foi isso que me fez voltar. Adrian beijou sua testa, depois seus olhos, depois seus lábios. Cada toque era um recomeço silencioso. Naquela noite não falaram sobre o futuro, não discutiram planos. Dormiram juntos como 2 corpos que não precisavam provar mais nada. O silêncio entre eles já era outro. Era paz. Nos dias seguintes, Isabela voltou aos ensaios no Teatro de Lyon. Criava passos novos. Testava movimentos sem pressa. Adrian assistia às sessões sempre no fundo. Às vezes com um caderno, outras vezes com apenas os olhos. Numa dessas tardes, ela o chamou para o centro da sala. Quero tentar algo. O quê? Uma dança com os olhos fechados. Mas dessa vez com você. Ele riu, hesitando. Eu não sei dançar. Mas sabe sentir. Já é o bastante. Ela estendeu a mão. Ele pegou. Colocou a mão em sua cintura. Devagar. Ela fechou os olhos. Ele também. E começaram. Não havia perfeição, mas havia entrega. Ela ainda era a mulher que sangrava em silêncio, mas agora também era a mulher que dançava de olhos fechados, porque sabia que havia alguém ao lado segurando o compasso, mesmo que o mundo ao redor estivesse escuro. O teatro estava cheio, não de multidão, mas de presença. Gente que chegava em silêncio, como se entrasse em um lugar sagrado. A estreia do espetáculo Fragmentos do Silêncio marcava o retorno oficial de Isabela aos palcos. Não era uma noite qualquer. Era a noite que ela prometeu a si mesma quando tudo parecia perdido. Do lado de fora, Paris seguia apressada, indiferente. Mas ali dentro, o tempo desacelerava. As cortinas pesadas tremiam levemente, como se pressentissem o que estava por vir. Luzes suaves banhavam o palco em tons de âmbar e dourado. No centro, um único foco aguardava. A cortina ainda fechada, os olhos do público atentos. E entre eles, Adrian. Estava na última fileira. Poderia ter escolhido a primeira. Poderia ter chegado com seu nome na lista, com acesso ao camarim e um assento reservado. Mas preferiu o anonimato da sombra.
Queria vê-la do lugar onde um homem comum senta. Não um milionário, não um amante. Só alguém que chegou tarde, mas ficou. Isabela não o viu. E isso era exatamente o que ele queria. Que ela dançasse sem a pressão da presença dele. Que ela brilhasse para o mundo, mesmo que não soubesse que ele estava ali. As luzes baixaram por completo. Um suspiro coletivo atravessou a plateia. A música começou. Não havia introdução. Era apenas um acorde. Longo, grave, quase um sussurro. E então, ela apareceu. Sozinha. Vestido vermelho. Sem ornamentos. Sem distrações. Isabela entrou como quem volta para casa depois de muito tempo longe. Cada passo era firme, mas carregado de emoção. A dança que começava ali era sobre perdas, mas também sobre retorno, sobre dor, mas também sobre redenção. Adrian sentiu o coração acelerar, não pelo espetáculo, mas porque via nela a mulher que enfrentou tudo sem disfarce. A mulher que caiu, que sangrou, que fugiu e que agora estava ali, inteira. No segundo ato, uma cadeira vazia no centro do palco representava o outro. Isabela dançava ao redor dela, às vezes fugindo, às vezes quase tocando. Era ele, era todos que chegaram tarde demais para salvar alguém, mas cedo o suficiente para não deixá-la sozinha. E quando ela finalmente se sentou naquela cadeira, olhos fechados, braços abertos, houve um silêncio tão profundo que parecia que ninguém respirava. A música cessou. Ela ficou ali, imóvel. E foi então que Adrian aplaudiu. Uma única palma. Seca, honesta. Depois outra. E outra. O teatro explodiu em aplausos, em pé, emocionados. Isabela permaneceu sentada por mais alguns segundos, como se absorvesse tudo. Depois abriu os olhos e olhou em direção ao fundo do teatro. Não viu rostos, mas algo dentro dela soube. 2 horas depois, o teatro estava vazio. Isabela ainda usava o vestido, agora desabotoado nas costas. Estava sentada no degrau do palco, com as sapatilhas nas mãos e o corpo ainda vibrando de adrenalina. A diretora da companhia passava instruções, assistentes recolhiam adereços, técnicos ajustavam cabos. Mas Isabela não ouvia nada. Ela olhava para o ponto exato de onde partiu o primeiro aplauso. O que quebrou o silêncio? O que foi diferente? Até que um funcionário do teatro se aproximou com um envelope. Deixaram isso para você. Ela abriu devagar. Dentro, apenas uma foto. Era do dia em que dançaram juntos no estúdio de Lyon. Isabela, de olhos fechados, o corpo levemente inclinado sobre Adrian. Ele, com a mão em sua cintura, olhando para ela com uma expressão impossível de fingir. No verso, uma frase escrita à mão. Dessa vez, não cheguei tarde. Estive em cada passo seu. Ela se levantou. Saiu pela lateral do teatro. Atravessou a rua estreita até o café onde ele costumava esperá-la depois dos ensaios. Estava vazio. Apenas um casal em um canto, rindo baixinho, e ele, sentado junto à janela. O casaco jogado na cadeira ao lado, os olhos baixos, girando lentamente a colher dentro da xícara. Ela parou na porta. Ele levantou o rosto. Não disseram nada por um instante. Ela caminhou até ele, parou em pé diante da mesa e colocou a foto sobre o guardanapo. Você aplaudiu. Eu não podia não aplaudir. Foi você, não foi? Sempre fui. Ela sentou-se devagar. Você acha que ainda dá tempo? Sempre dá. Para quem decide ficar. Ela pegou a mão dele, a mesma que a segurou tantas vezes em silêncio, quando ela precisava apenas de presença. Ainda tenho medo. Eu também. Ela sorriu. Então vamos dançar com medo mesmo? Vamos. O garçom passou por eles, deixou 2 taças de vinho e se afastou. Do lado de fora, Paris começava a se vestir de madrugada. A cidade respirava lenta, bonita, com sua bagunça romântica de sempre. Mas naquela mesa, havia uma coreografia secreta acontecendo. Uma mulher que dançava com os olhos fechados. E um homem que, mesmo chegando tarde, soube exatamente quando aplaudir. E se essa história tocou você de alguma forma? Se em algum momento sentiu vontade de dançar de olhos fechados também, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Porque aqui, o amor sempre encontra um jeito de voltar.
E a próxima história pode ser a sua.